João capítulo 10, verso 1, que diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui nós estamos diante de uma parábola, a parábola como intitulada como Bom Pastor. Mas aqui eu vou trazer um tema que são as qualidades do pastor verdadeiro. E essa parábola, Jesus começa a falar para aqueles que estavam ao redor dele sobre quem seria realmente o bom pastor, sobre quem realmente seria uma pessoa de caráter e que acessaria o coração das pessoas com a verdadeira palavra. Jesus apresenta aos discípulos uma parábola, e essa parábola, quem sabe o significado do nome, o termo parábola, é uma linguagem, uma figurada, uma figura de linguagem. E Jesus costumava falar muito por figuras de linguagem, mas a maioria das vezes que Jesus falava, as pessoas não entendiam, porque Jesus precisava depois explicar a parábola para que as pessoas pudessem entender. Jesus usava métodos figurativos para representar certas situações, para que as pessoas pudessem entender o que realmente ele queria falar. E muitas das vezes acontece dentro do nosso coração, do nosso interior. Jesus está falando, mas ele tem que traduzir para a gente, porque a gente não consegue compreender o que ele quer falar. Ele precisa traduzir e trazer aos nossos corações, para que a gente possa abrir os nossos corações e deixar com que a palavra penetre no nosso coração. E não é qualquer palavra, mas é a palavra que transforma, que restaura, e é uma palavra de salvação. Jesus começa a falar para aquelas pessoas que estavam ao redor dele, e de repente ele fala sobre o bom pastor, sobre o mau pastor, sobre o ladrão, sobre o salteador. E é muito comum as pessoas utilizarem esse versículo aqui: o ladrão vem senão a matar, a roubar e destruir. Algumas pessoas falam: o diabo vem senão a matar, a roubar e destruir. Mas aqui é um contexto bem diferente do que as pessoas imaginam que seja. E aqui Jesus começa a falar sobre a qualidade do bom pastor. E eu vou deixar 3 qualidades aqui para identificar o bom pastor. Ele se apresenta como bom pastor e dá um sinal dos pastores ou aqueles que seriam maus para o rebanho. E nós sabemos que nós somos rebanhos de Cristo. Nós somos rebanhos. Nós fazemos parte desse corpo. Nós fazemos parte daqueles que foram escolhidos para herdar a salvação e a vida eterna. Nós fazemos parte disso. Não fomos escolhidos por qualquer pessoa, mas por Jesus, que morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia e nos deu a oportunidade de sermos escolhidos pela misericórdia dele. E Paulo sempre fala e sempre reafirma que pela graça nós seremos salvos. Não é por mérito nosso. Não é porque nós sabemos fazer melhor algumas coisas, ou pregar, ou cantar. Isso não é por mérito nosso, mas é pela misericórdia e pela graça do Senhor. E aqui a primeira qualidade que Jesus ensina sobre a qualidade do bom pastor: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus fala que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e quando fala bom, quando Jesus fala que tem o bom pastor, e ao contrário disso, se tem o bom, existem os maus. E os maus pastores não estão preocupados com aquilo que as ovelhas precisam, com aquilo que a igreja precisa, mas ele está preocupado com o próprio deleite, com a própria vontade, com aquilo que ele pode fazer. Mas Jesus está preocupado com as nossas vidas, com o nosso coração, e o que ele pode fazer para erguer a nossa vida cada dia mais. E nós sabemos que existem muitos que se levantam e dizem que estão em nome de Jesus, mas não representam nada do que Jesus é. Porque falar de Jesus é fácil, agora viver o que ele viveu é difícil. Falar que Jesus salva, cura, mas deixar com que ele penetre no seu coração para salvar, curar e libertar, a gente não deixa. Mas Jesus nesta noite, ele quer penetrar nas mais profundezas do seu coração e te fazer entender que a única coisa que você precisa é de Jesus na sua vida. A única coisa que nós precisamos não é ter um carro bom, não é ter dinheiro na conta, não é ter uma casa mobiliada, uma mansão, mas é a salvação das nossas almas. É Jesus que nós precisamos, e é Ele que está aqui nessa noite para nos dar esse privilégio e essa oportunidade. A primeira qualidade que eu falei: o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O mau pastor, o que ele faz? Ele corre, ele foge. Quando vem um aperto, quando vem a dificuldade, o mau pastor corre, foge e deixa as ovelhas o quê?
abandonadas, mas Jesus não abandona nenhum deles. E Ele falou: todos aqueles que o Pai me deu, eu não vou perder nenhum, eu não perdi nenhum. E nós estamos aqui nessa noite porque Deus deu a oportunidade de estarmos aqui e fomos escolhidos para herdar essa salvação, porque Jesus deu a vida pelas suas ovelhas e nós somos essas ovelhas do rebanho de Cristo. E a segunda qualidade do bom pastor: o bom pastor enfrenta os lobos. Porque a gente sabe que quando existem as ovelhas, existem aqueles que querem se fazer penetrar no meio do rebanho, e na verdade não são ovelhas verdadeiras, são lobos. São lobos vestidos de cordeiro. São lobos que aparentam ser a mansidão da ovelha, mas não tem mansidão. Porque toda árvore a gente se conhece pelo fruto que ela fornece para nós. Toda árvore é conhecida pelo aquilo que ela produz e dá para nós. O malfeitor, ele não dá bons frutos. Então a gente vai conhecer pelos frutos que ele vai oferecer. E Jesus deixa claro para nós que o bom pastor, ele entra pela porta. E aquele que é ladrão e salteador entra por onde? Pelas brechas que tem no curral. Aí vai uma distinção. Quando Jesus fala para a gente que o bom pastor entra pela porta, e ele fala para a gente precisa também entrar pela porta, que um pouquinho depois ele vai dizer que eu sou um bom pastor, e eu sou a porta das ovelhas. Nós precisamos, para ter um caráter aperfeiçoado cada dia mais, precisamos entrar por Jesus. Para poder pegar a mensagem que Deus colocou no meu coração, tem que ser por Jesus. Para poder louvar o Senhor, tem que ser por Ele. Para poder fazer as boas obras, tem que ser por Jesus. E não existe outro caminho a não ser Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Assim diz o Senhor Jesus. O bom pastor não abandona você quando você está num momento difícil. Quando vem um lobo, quando vem um leão tentar te atacar, o bom pastor não vai te abandonar. E Jesus está dizendo nessa noite para nós: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, porque eu escolhi remixamente pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelo fogo chama, nenhum arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, e te guardo em todos os teus caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Jesus não quer abandonar nenhum de nós. Ele nunca vai nos abandonar. É mais fácil a gente abandonar Ele do que Ele abandonar a gente, porque Ele veio morrer na cruz justamente para nos dar salvação, e muitas vezes nós negamos essa salvação. Nós abandonamos essa verdade, queremos viver com o que o lobo fala para a gente. Mas não, escuta o que o pastor está dizendo para nós nessa noite. O bom pastor, ele enfrenta os lobos para poder te dar uma vida de salvação e tranquilidade na presença do Senhor. E a terceira qualidade do bom pastor: o bom pastor conhece as suas ovelhas, e das suas ovelhas ele é conhecido. E aqui nós entendemos uma coisa muito clara. Eu sempre costumo dizer: você conhecer Jesus é muito importante. Você ler as Escrituras e conhecer Jesus é muito importante, mas o mais importante é você ser conhecido dele. Como é que a gente é conhecido de Jesus? O que deforma a nossa vida? O pecado. Jesus veio para tirar, limpar esse pecado do nosso coração, para que o pecado não deforme a nossa vida. Porque quando nos apresentarmos diante de Jesus e vamos falar: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, Ele vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, Jesus está dizendo para você: eu preciso conhecer você mais do que você precisa me conhecer. Eu preciso olhar para você e ver que você não parece aquilo que o pecado deformou, mas você é minha aparência. Ele vai olhar para você: esse se parece comigo, pode entrar no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas aquele que não se parecer com ele vai falar: o seu lugar não é aqui. E nós precisamos cada dia mais ser a aparência do Senhor Jesus, ter a presença dele em nosso coração, para que a nossa vida seja transformada dia após dia, momento após momento, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que ele virá e vai buscar a sua igreja lavada e remida
sangue do Cordeiro Jesus. Nós precisamos ser conhecidos de Jesus. Ele precisa olhar para nós e falar: realmente, aquele parece comigo. Os primeiros cristãos da época bíblica, eles foram conhecidos por quê? Foram chamados de cristão por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles se pareciam com Jesus. E nós precisamos aprender isso. Eu preciso me parecer com Jesus. Você precisa se parecer com Jesus. A igreja precisa ser o corpo de Cristo, para que nós possamos unidos, reunidos, juntos chegarmos à tão sonhada mansão celestial. Nós passamos por dificuldade aqui na terra, mas lá não haverá dificuldade, não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, porque Jesus vai tirar todas as coisas, porque lá no céu só vai ter alegria na presença do Senhor Jesus, e nenhuma tristeza, nenhuma amargura, nenhum ódio, nada entrará lá. Mas nós viveremos a tão sonhada bênção do Senhor, que é a salvação das nossas almas. Mas para salvar as nossas almas, nós precisamos ter alguma coisa dentro do nosso coração que nos faça ser conhecidos de Jesus quando nós chegarmos lá. Uma coisa interessante, quando nós começamos a observar o primeiro versículo que lemos, Jesus falou: na verdade, na verdade. Olha como Jesus é incrível no que ele faz. Nós sabemos que quando você fala uma vez uma palavra, a pessoa às vezes se distrai. Quando você repete, você chama a atenção dela para ouvir o que você precisa falar. E Jesus usou isso, falou: na verdade, eu vos digo. Ou seja, ele estava afirmando: o que eu falo para vocês é verdade, então acredite no que eu estou falando. Aleluia. Porque vai vir muitos que vão vir por fora, não vão entrar pela porta, vão vir por fora. E vai tentar enganar muitos, e se possível enganarão até os escolhidos. Vai vir muitos que vão tentar vir por fora. Mas existe uma coisa muito interessante que Jesus nos ensina aqui: que nós seremos conhecidos dele, e nós conheceremos a sua voz. Como nós conheceremos a voz de Jesus? Conhecendo aquilo que ele fala. Jesus é amor, então se é uma palavra de ódio, não é de Jesus. Jesus é paz, se é uma palavra que perturba o nosso coração, não é de Jesus. Jesus é transformação, se é uma palavra que quer destruir a nossa vida, não é de Jesus. Se é uma palavra que quer afundar a nossa vida no pecado, não é de Jesus. Porque existe um evangelho falso aí que está dizendo para você: você pode fazer o que você quiser, porque Jesus está preocupado com a sua alma. Não se engane, porque Jesus está preocupado com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, e o que ele pode fazer na sua vida. Porque nós sabemos muito bem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a morada. E a Bíblia fala: se nós destruirmos esse corpo, nós seremos destruídos no dia do juízo. Nós precisamos preservar a nossa vida em Cristo Jesus. E Jesus afirma isso: na verdade, eu vos digo. Ele está afirmando isso para nós essa noite. Creia na verdade. E na verdade que eu estou dizendo para vocês, não é eu, é Jesus que está falando para nós. E aqui ele fala: quem entra pela porta é o pastor, e quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Aqui existe uma diferença muito grande entre ladrão e salteador. E a gente vai aprender a diferença. Até eu, quando comecei a estudar sobre isso, achei até interessante, que a gente estuda isso na faculdade de Direito. A gente sabe que existe aquele roubo, furto. Nós sabemos a diferença entre roubo e furto. Roubo é aquele que utiliza-se de mão armada. Furto é aquele que você pega algo da pessoa sem que ela perceba. Então não há violência nem grave ameaça para isso. E aqui ele fala que existe o ladrão e o salteador. Se ele fala que são duas pessoas, então há diferença nisso. Ladrão é aquele que te rouba, tira algo de você, enquanto você está parado, enquanto você está esperando alguma coisa. Quem já teve o desprazer, eu falo desprazer de ser assaltado, sabe como é que é ser roubado? Quando o ladrão vem, você está parado num ponto esperando o ônibus, você deixa ele, vai tomar o que você tem e leva embora. Esse é o ladrão. Mas existe diferença entre ladrão e salteador. O que é um salteador? Aquele que te rouba no caminho. Na época, quando eles carregavam aquelas carruagens para levar bens, levar, entre outras coisas, tesouros,
existiam os salteadores que no meio do caminho tentavam parar aquelas pessoas para poder saltear e roubar o que elas tinham. E aqui nós aprendemos uma lição muito interessante. O ladrão pode tentar te roubar aqui, enquanto nós estamos na presença do Senhor. Pode te roubar enquanto você toma a decisão de aceitar Jesus nessa noite. Mas eu preciso entender que ele vai tentar te roubar também a sua fé no meio do caminho. Ele vai tentar parar você no meio do caminho para roubar a sua fé no meio do caminho. Não é só nesse momento agora que ele vai tentar te roubar. Enquanto a sua caminhada estiver com Jesus, ele vai tentar parar você no meio do caminho, vai tentar desestabilizar a sua fé, vai tentar fazer você desistir. Mas continue firme, porque uma coisa é certa: o caminho pode ser estreito, a porta também é, mas Jesus garante a vitória no fim desse caminho. Então não deixe que nada te destrua no meio do caminho. Se alguém tentar roubar a sua fé, fala: maior é que está comigo do que aquele que está no mundo. Se alguém tentar parar a sua fé e estabilizar a sua vida, fala: maior é aquele que me escolheu do que aquele que está tentando parar a minha caminhada. Então continue, não desista, não deixe que ninguém roube a sua fé no meio do caminho, porque a vitória certa é no final do caminho. E nós aprendemos que aquele que perseverar até o esse sim será salvo. Ou seja, é um caminho difícil. Nós vamos enfrentar dificuldades todos os dias. Nós vamos enfrentar momentos ruins. Mas nós precisamos entender que o bom pastor estará conosco todos os dias e até a consumação do século. O bom pastor nos guardará todos os dias até o momento certo de levar a sua igreja com ele. Ele vem na sua glória no meio das nuvens e todo olho verá. E aqui vai mais uma lição deste versículo, desses versículos que nós lemos. A porta só é aberta para quem? Para o verdadeiro pastor. Nenhum ladrão vai tentar entrar pela porta. Ele vai tentar invadir a casa ou o curral de outro jeito. Ele não vai entrar pela porta, porque o único que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O único que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o mais interessante, as ovelhas conhecem a sua voz. Ou seja, é muito comum a gente ver muitas pessoas dizendo, pregando e falando que você é mais importante do que Deus. Isso inclusive tem um louvor, uma música secular que fala que você é tão importante que é mais importante do que Deus. Gente, se não for misericórdia do Senhor, o inimigo já tinha destruído a nossa vida. Como você vem falar para mim que você é mais importante do que Deus? Mas Deus é que é importante na sua vida. Jesus é que é importante no seu coração. E a transformação que Ele faz é muito mais importante ainda, porque nós só estamos aqui porque fomos alcançados por essa transformação pela palavra. E nós estamos aqui para glorificar e exaltar e pela misericórdia agradecer por todas as bondades e benefícios que Ele tem nos concedido. Glória a Deus. As ovelhas só seguem o pastor quando conhecem a sua voz. Ou seja, o ladrão e o salteador, eles vão chegar em silêncio para tentar fazer o quê? Com o comportamento deles destruir a nossa vida. Mas Jesus vai fazer o quê? Chegar com a sua palavra, chegar com a sua voz, para aquecer o seu coração e você ouvir a voz dele e conhecer. Falou: esse é o pastor, a esse que eu vou seguir. Esse é Jesus, eu conheço a voz dele, é esse que eu vou seguir. Eu conheço Jesus e eu não vou seguir os que estão de fora, porque a voz dele é desconhecida. E nessa noite Jesus está falando para nós: não deixe se confundir com as vozes. Não deixe que as vozes te confundam, mas conheça Jesus, porque a voz dele é mansa, é humilde, ele é de bom coração, e ele vai colocar você em descanso para a sua alma. Mas o ladrão e salteador, na primeira dificuldade, ele vai correr, ele vai fugir e vai deixar você sozinho. Mas Jesus estará com você todos os dias e não vai te abandonar em momento algum. E Jesus fala que os que vieram antes de mim são ladrão e salteadores. Muitas pessoas vieram antes de Jesus,
falando: eu sou Cristo. Começaram a fazer mágicas, magias, ilusões. E a gente sabe muito bem que o inimigo tem poder para poder fazer essas ilusões, para tentar enganar aqueles que estão na fé. Você pode ter um exemplo lá no Antigo Testamento. Moisés, quando chegou para fazer aqueles sinais e prodígios que Deus havia mandado que ele fizesse, o que os magos do Egito estavam fazendo? A mesma coisa, parecido. Mas a diferença, aquilo que é parecido não é igual, porque o parecido não tem o mesmo poder daquilo que é de Deus. Porque o que é de Deus tem poder para transformar, restaurar e fazer coisas novas em nossa vida. Então não deixe se enganar por sinais, prodígios, mas se fortifique na palavra, que é a palavra que Jesus deixou para você, a palavra que Jesus deixou para nós. E ele fala: eu sou o bom pastor, e o bom pastor não abandona suas ovelhas, e além do mais, dá a vida por elas, para que elas possam ter vida em Jesus. E para a gente finalizar, quando Jesus falou isso, muitos questionavam ele e falavam: olha, ele tem demônio e está fora de si. Mas Jesus sabia e conhecia o coração de cada um deles. Jesus sabia e conhecia o que tinha no interior do coração deles. E não precisou nem Jesus responder. Aquelas pessoas que estavam ao redor olharam e disseram: não está endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos de um cego? Eles ficaram admirados com o que Jesus fazia. E ficar admirado com o que Jesus faz na nossa vida é importante, com os milagres que Ele faz é importante. Mas uma certa feita os discípulos chegaram e falaram: Senhor, nós ficamos maravilhados, porque até pelo Teu nome os demônios se submetem. E Ele fala: não se alegrem só por isso, mas fiquem contentes pelo nome de vocês estarem escrito no livro da vida. A gente se alegra por grandes milagres que Ele faz na nossa vida. Nós queremos milagres, mas o maior milagre é a nossa salvação, a nossa transformação e a nossa fuga desse mundo, porque nós somos derradeiros aqui. Nós somos intrusos aqui, nós entramos de penetra nesse mundo, porque nós somos adotados por Jesus, nós somos filhos adotivos, nós fazemos parte dessa herança, porque aqueles que eram de Jesus não receberam, mas nós recebemos, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e mais do que isso, herdarem a promessa.